Todo, né, mandando chamada. Então eu vou dar boa noite aqui para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Boa Eu noite, pessoal, tudo bem? Já estamos aqui ao vivo com vocês. Lembrando que essa live vai ser gravada, né? E logo, logo a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube e aqui depois para vocês, tá? Essa live é muito importante falando sobre gerenciamento financeiro, planejamento financeiro, entender aí quem é você nesse mercado e quais são as possibilidades que você pode ter parando de pensar como apenas um jogador que está viciado e olhar esse mercado com um olhar um pouquinho mais de visão de investimento. E para isso, hoje nós temos essa aula especial aí com o Marcelão da Invictus e ele vai compartilhar com vocês aí a experiência dele, as ferramentas que ele usa, as estratégias e a gente vai estar aí discutindo isso com vocês, tá certo? Sejam todos bem-vindos e agora eu passo a bola aí para o Marcelão, que ele vai trazer esse conteúdo maravilhoso. A única observação que eu passo aqui para vocês é papel e caneta na mão, uma água, um cafezinho e é um isso aí. coração disposto a aprender, um coração ensinável, tá bom? É isso aí. Pessoal, então todo mundo que tá aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Para quem não me conhece, como a Dani já falou, eu sou o Marcelão da Invictus, tá? Sou o proprietário aqui da Invictus, né? Sou um dos mentores dele. Então, assim, pessoal, primeiramente quero agradecer a todos vocês que estão aqui por dar essa oportunidade para vocês para escutar o que nós temos o nosso conhecimento para vocês aqui, né? Então, o primeiro passo que eu já quero começar com essa introdução rápido estejam disposto a fazer tudo diferente. Por quê? Porque se vocês estão aqui numa aula de gestão, numa aula de aprendizado, é sinal que alguma coisa vocês ainda estão fazendo de errado. Então, hoje eu quero mostrar para vocês o que é ser realmente um profissional desse mercado, traçar um plano em vários jeitos, vários princípios. Então, eu vou mostrar para vocês aqui vários segmentos que dá para fazer planejamento, tá bom? Então, pessoal, primeiramente aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó, um planejamento que todos vocês fazem. É comum eu escutar isso. Ah, Marcelo, eu vou fazer 10% ao dia. Dá para fazer? Dá. Claro que dá. Só que vai chegar um certo momento que ele vai ficar agressivo, e aí eu não sei se vocês vão estar preparados para seguir. Então, essa planilha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu até deixei de verde aqui. Esse é um projeto que realmente eu estou seguindo aqui com o Marcião está aqui, o Marcião e o Christian. A gente está seguindo aí na Blaze, tá? E aí aqui a gente está seguindo meio que uma alavancagemzinha, tá? Comecei com 6%. E aí, conforme eu vou fazendo momentos, a gente vai aumentando a mão. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Esse é um planejamento comum. Esse é um planejamento que eu realmente escuto todos os dias. Marcelão, eu vou fazer 10% ao dia. É comum. É muito? É muito. É muito. Não é muito no primeiro mês, pessoal. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, só para vocês entenderem. O que que é um planejamento 10%? É colocar uma banca de R$ 200 e fazer 2.000 no mês. Esse seria o correto? Sim, claro. Claro que seria. Seria perfeito, né? Só que nesse meio aqui, quando chegar a R$ 100 por dia, e aí? O dia que chegar um stop loss, o dia que tomar um head, como que vai ser o comportamento de vocês? Como que vai ser esse comportamento? Então, tudo isso, ele tem que ser lembrado no meio de uma operação. E se vocês puxarem aqui, ó, e colocarem aqui, ó, eu fiz uma simulação aqui, ó. Olha aqui, ó. Se fosse fácil, pessoal, 10% em 2 meses era R$ 38.000. Então não é fácil, tá bom? Então aqui, por que que eu falo isso? Ó, 10% em 4 meses seria R$ 10 milhões. Vocês estão entendendo que não é o 10% ao dia? No primeiro mês, é mamão com açúcar. Eu não estou falando do primeiro mês, eu estou falando depois. O próximo degrau que vocês vão subir. Então, se fosse fácil, todos vocês estavam milionários, inclusive o Marcelão aqui, né? Porque nós estamos falando de 4 meses, 10 milhões.
Então, e tá aqui, ó, é matematicamente falando, não é o Marcelo que tá falando, eu tô mostrando um juro composto. Então, esse daqui é o planejamento que eu mais escuto. Marcelo, é o correto? Não, não é o correto. Então, esse daqui é um planejamento que eu faria durante 30 dias. Depois de 30 dias, eu colocaria, sabe o que aqui? 4%, 4%, 3%. E aí, pessoal, eu vou para uma outra fase, que é onde o Marcelo adora, que é a gestão mensal. Por que que eu estou falando isso? Porque a gestão mensal é nessa parte aqui que a gente separa o amador do profissional. Por que que eu falo isso? Que é uma planilha básica, básica. Não tem nada demais aqui, sobrenatural, cálculos mirabolantes. Mas aqui mostra a realidade de vocês, a realidade do apostador. E mostra aqui um contra parede. Vocês contra vocês. Quem aqui quiser abrir o microfone agora nessa parte aqui, eu vou dar o direito de falar para vocês aí, porque eu quero que vocês participem comigo. Eu vou fazer um trocadilho com a Dani aqui, porque a Dani vai conversar comigo, mas eu quero que alguém participe. Qualquer pessoa, não estou escolhendo pessoas, eu quero que alguém participe. Por que que eu estou falando isso? Nessa parte aqui, o fluxo da Blaze, aqui está o fluxo do caixa da Blaze, é como se fosse uma empresa de vocês agora aqui. E aí, o que que é o complicado? Nós marcar quanto que nós depositamos na Blaze essa semana e quanto que nós fizemos de saque nessa semana, ou quanto que eu tenho de banca. Essa parte aqui, a grande maioria, esmagadora ali, a grande maioria, esconde isso daqui. Porque é aqui que vai mostrar se o apostador está no lucro, tá no saldo positivo, está no saldo negativo. Então, muitos de vocês não fazem isso. E isso daqui é a parte principal. É uma das partes principais. Então, nesse exato momento aqui, eu quero que vocês reflitam agora aí e façam um bate-papo comigo e com a Dani agora, que é o que eu vou falar com a Dani. Eu e a Dani, eu posso chegar para a Dani e falar, e aí, Dani, quanto você fez hoje? Ela vai falar 400. Depositei quanto? 100, 200. Hoje eu tomei um head. Ela vai falar e eu vou falar. Então, assim, por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque o head vem para mim, o head vem para a Dani. Só que tem o momento. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Essas partes básicas, que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é muito básico, qualquer pessoa pode fazer, é a parte que mais separa quem que é o apostador e quem que é o profissional. Porque é daqui que vai falar assim, não, eu aqui eu estou no negativo, eu tenho que parar. Estou fazendo errado. Aqui mostra quem que é o cara que está, desculpa a palavra, que eu não gosto dessa palavra, mas o cara que está na compulsão ali, o cara está viciado. O cara só quer saber de depositar e jogar, e ele não está vendo, desculpa a expressão, o valor financeiro que está caindo, o vermelho da empresa dele. Então aqui, pessoal, é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco. Aí eu faço uma pergunta para vocês e eu quero que realmente os corajosos ou as corajosas respondam. Abrem o microfone e batam um papo comigo. Vocês fazem isso? Interrogação. Eu nunca fiz. Eu faço, Faz? Marcelo. Marcos, boa. Eu faço mais assim, no básico mesmo. Tipo assim, é, eu depositei X, Sim, aí fiquei com põe uma reserva também. é, e aí eu calculo quanto que eu perdi e quanto que eu ganhei. boa, Mas eu faço bem básico mesmo. boa. Entrada e saída, né? Entrada e saída, exatamente. Receita, né? Entrada e saída, o Exato. fluxo de caixa. Isso. Então, mas você já está no caminho. Você já está fazendo. O básico, você está fazendo. Não tem problema. E é isso aí, esse é o caminho. Mauricião comentou que não faz. Tenta fazer, Mauricião, só para você ver o seu gráfico. Seu Beleza. gráfico, para ver se você está subindo, descendo. Mais alguém, pessoal, quer participar? Ó, nós estamos com mais de 40 pessoas aqui, só 2 pessoas respondeu. Sabe o que, que a estatística está me dizendo aqui? Que 98% de vocês não fazem. E só duas ousem em comentar. Vocês Eu estão tomei, entendendo? eu tomei um head de 200 hoje.
Não, tudo bem. Eu também tomei um Red hoje. Ah, tudo bem. Eu posso recuperar amanhã. E o Red não tem problema. O que eu estou mostrando para vocês é a sua empresa é isso daqui. Quanto que você está colocando na sua empresa e quanto que ela está te voltando? Ou você só está colocando dinheiro, dinheiro, dinheiro e está abrindo, o financeiro de vocês estão abrindo um buraco. Vocês entendem que isso daqui é para vocês refletirem, rapaziada? Nós estamos falando de 40, mais de 40 pessoas aqui comigo. E vocês veem que é um assunto bem tranquilinho, que poderia qualquer resposta, e você vê que é uma coisa que eu já pego todo mundo. Então é isso. Isso daqui vai separar um pouquinho quem que é jogador e quem é apostador, tá? Quem que é jogador e quem que é apostador. Porque aqui você precisa saber quanto que você está perdendo para saber. Eu vou mostrar agora como se fosse um investimento na outra parte, só para vocês entenderem, tá? Aqui, pessoal, aqui é uma parte que eu gosto muito, que aqui, ó, é como se fosse uma maratona que é o que eu tô seguindo no meu projeto. E o que que eu gosto muito de mostrar para vocês isso daqui, ó? Porque isso daqui, pessoal, é como se fosse um investimento aqui agora para mim, tá bom? Por que que eu falo como um investimento? Por que que eu falo como um investimento? Agora aqui, ó, eu coloco o meu investimento de R$ 100, que eu acho que todo mundo coloca uma banca dessa. E aqui eu determino quanto que eu quero ganhar por operação, tá bom? Por que que eu falo em operação? Quanto que eu quero ganhar pegando no branco? Quanto que eu quero ganhar pegando na cor? Quanto que eu quero ganhar? Aqui eu posso manipular ela e colocar 1, 2, 3, 4 vitórias por dia e mexer na planilha e colocar 4 win, 5 win. Aí eu vou pintando as linhas da planilha, 2 dias alcançando. É isso aí, Rodrigão. Esse é o caminho. Então, vou dar um exemplo para vocês agora, que aqui é uma parte que eu gosto muito, particularmente falando. Por que que eu mostro para vocês esse tipo de operação na Blaze ou na John Bet? Porque se eu chegar aqui e determinar que eu quero ganhar a cada branco que eu pegar, no mínimo, R$ 1, eu já posso entrar de 10 centavos. Eu não preciso fazer uma alavancagem. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que vai mudar a mente de vocês quando eu colocar como um investimento, que é uma coisa que é o que eu falo para vocês, porque é aonde eu mudei a minha chave, é aonde eu mudei a minha mentalidade. Por que que eu falo isso para vocês? Porque, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Se eu colocar aqui, ó, uma média de 30 centavos, se vocês olharem aqui, ó, na coluna do lucro do dia, ele vai somar a cada vez que eu pegar um branco 30 centavos. Então, ele não vai fazer uma alavancagem, ele vai fazer um investimento. É como se o meu dinheiro, só para vocês entenderem, em investimento, esquece parte de jogo. É como se vocês pegassem o dinheiro de vocês, colocassem R$ 100 e cada branco que vocês pegassem, a sua ação ou a sua jogabilidade, ela te desse um lucro de 50 centavos. Aí você vai falar para mim, é pouco. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Quando eu coloco 50 centavos e eu fecho 30 dias, o meu capital, ele já colocou R$ 145 de lucro. Por que que eu estou falando isso? Porque cada dia o seu capital, ele está multiplicando 50 centavos. Então, um dia ele vai lucrar 50 centavos. Se você pegar um branco, é como se fosse um dia. Então, vamos resumir? Se você pegar 30 branco em um dia, vocês que ficam muito tempo na tela, é como se vocês já tivessem lucrado 30 dias. E o porquê que eu falo isso? Agora é onde que eu vou trazer a Dani para conversar comigo, que é onde eu expliquei, conversando com ela, vocês vão entender. Vamos supor que eu e a Dani agora batemos a meta. E esse dinheiro ela não sabe investir e ela vai perguntar para mim. Então ela vai falar, Marcelão, eu bati 30 dias. O que que eu faço com o meu dinheiro? Qual que é a melhor maneira de eu investir meu dinheiro agora? Agora, galera, vocês vão cair para trás. Eu vou aumentar nada mais, nada menos que 1 centavo. Quer ver? Fala aí, Dani, beleza? Bateu sua meta, minha parceira? Bati. Então E vamos lá. agora? Hoje você acabou de então completar o mês aqui, ó. Então, vamos supor aí que a Dani aqui, ó, bateu 30 dias de win.
Show de bola, Dani. Parabéns pelo seu resultado. Só que agora, Dani, o seu dinheiro vai valorizar, né? Só que agora, lembra do que eu converso com você. Agora você não tem mais R$ 100. Você tem 245,50. O seu capital já valorizou R$ 145. Pode tirar o seu capital agora, seus R$ 100, pode deixar guardado no seu banco como um fundo de caixa. E esses R$ 145 agora, eu vou fazer ele aumentar 2 centavos ao dia. Você vai ver que eu vou triplicar seu capital agora em 60 dias. Duvido, Marcelão. Pega a matemática aqui, rapaziada, ó. R$ 145,50 foi o capital que a Dani lucrou. Vocês estão vendo aqui agora, pessoal, que ela já bateu essa meta aqui, tá bom? Quando eu trago a Dani para cá, que o capital dela aqui tá R$ 291, que seria já uma meta. Eu vou basear por 30 dias, que seria aqui, ó, só para vocês não perder o foco olhando para a direita e para a esquerda. Olha a mágica disso, pessoal. A meta da Dani aqui era R$ 9 todo dia. É uma meta que já está agressiva. O que eu vou fazer com a Dani agora? Eu vou aumentar 2 centavos. Então, aonde tem 30 centavos aqui no dia, eu vou falar para a Dani pegar esse valor aqui e abaixar. E cada probabilidade que ela for operando, ela vai aumentar 2 centavos. Então, quando ela colocar 2 centavos em rendimento, que é como se fosse valorização do dinheiro dela, isso daqui começa a fazer uma multiplicação muito poderosa. Porque ela vai pegar aqui, ó, e vai colocar 0,32 centavos. Então, aonde ela tinha que ganhar R$ 9,78, ela começa a buscar o dinheiro dela aqui, ó. Ó, 10,12, 10,42, 10,74, 11,06, 11,38. E isso daqui, pessoal, o dinheiro dela praticamente faz 6 vezes mais. R$ 145 vai para 731. É uma meta agressiva e eu só estou falando de 2 centavos. Agora, eu não vou deixar a Dani ansiosa. Eu vou falar para ela, Dani, segura. Aonde era 32 centavos agora, o seu dinheiro não precisa mais valorizar isso, que é um juros muito alto. Pode valorizar só 10. Pode tirar. E aí, ó, a segurança que eu vou colocar para ela. E aí, vocês olham na minha direita aqui, e um dinheiro que era R$ 100, ela começa a multiplicar em segurança. Ele vai chegar a R$ 349. Isso eu estou falando 12 centavos ao dia. Se eu vim aqui e colocar 0,15 centavos, o dinheiro da Dani de R$ 145 em 60 dias vai para 436. Aí, galera, é onde que eu estou falando que a matemática começa a ir ao favor da Dani. Eu estou usando uma banca de R$ 100. Vamos supor que vocês comecem a fazer o quê? Olha o bate-papo que eu vou ter com a Dani. A Dani é uma profissional. Pô, Dani, te indiquei aí 5 clientes. Parabéns. Você não pode pegar R$ 10 não desse seu cliente aí e botar nessa banca aqui como investimento e depositar? Com Fica mais. certeza. Então, a Dani pegou R$ 10 de cada cliente que ela fez um extrinha. Isso eu estou usando o exemplo da Dani. Pode ser vocês, motorista de Uber, aplicativo, moto, cozinheiro, qualquer um. Pô, Dani, então beleza, Dani. Então vamos fazer assim, Dani? Esses R$ 50 que você colocou aí, Dani, eu vou deixar sua banca aqui, ó. Você vai arredondar para R$ 200. Só que eu não vou usar mais esse seu dinheiro aqui. Eu vou usar só esses R$ 50 aí, tá bom, Dani? Porque se esses R$ 50 seu, você estava com ele parado aí, vamos fazer render esse seu dinheiro. E aí, Dani, eu vou fazer você render só 5 centavos, tá bom? Que eu acho que 5 Tá centavos para ótimo. você não tá ruim, não. Aí você vai fazendo 50 centavos e tá tudo bem, tá bom? Em 30 dias, Dani, esses R$ 50 seu vai virar R$ 86. Em 2 meses vai virar 126, 166. Em 3 meses, 293. Em 4 meses, 460. Em 5 meses, 676. Em 6 meses, 930. Em 7 meses, que é até o Natal,
R$ 1.225. Eu estou falando de 50 centavos ao dia em multiplicação. A multiplicação dela é um juro composto que ela acrescentou no dinheiro dela de 5 centavos. Então, ela vai fazer 52 num dia, 55 e assim sucessivamente. Marcelão, então você está querendo falar para mim o quê? Agora eu vou mostrar para vocês aonde é o pulo do gato. E aqui eu separei só um exemplo. Eu diminuí as fotos devido às marcas que eu coloquei, os bancos, né? Então, eu não quero, né? Não sei se o vídeo pode cortar, então eu diminuí. Mas dá uma olhada aqui, só para vocês entenderem o que é uma compra de um investimento fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ele vai te pagar 33 centavos. 33 centavos. Eu estou falando de marcas conceituadas do mercado, bancos fortes, potências do nosso país. E eu estou falando em 22 centavos ao mês. Eu não estou falando que ele vai gerar fortuna. Do mês 6, ele vai gerar uma média em centavos, que é uma média de 12% ao ano. 12% ao ano, eu estou falando para vocês que na planilha que vocês for colocar como uma maratona, vocês têm a possibilidade de fazer muito em porcentagem. Quer ver como vocês agora vão entender o que eu estou falando? Se eu pegar os R$ 50 que a Dani me deu aqui, porque ela fez um juro composto, e eu colocar 0,030 aqui, ó, eu estou falando que ela vai ganhar uma média de R$ 3 ao dia. E isso daqui é muito alto. É muito alto. Então, se você falar assim para mim, pô, Marcelão, 1% já é muito? É muito. Porque 1%, quando eu coloco 1% aqui em R$ 50, ele vai pagar 30%. Ele vai pagar praticamente 30% para vocês. E 30% para vocês aqui. Vocês falando assim para mim, ah, Marcelão, é impossível. Não, pô, quando você coloca uma porcentagem e R$ 50 ele vai virar um juro composto de 1%, R$ 50, 1%, eu estou falando de 1% ao dia. 1% ao dia dá 30. Se eu colocar num juro composto na planilha, que eu estou falando que um investimento que você vai comprando ações que deve custar uma média de R$ 9,00, 9,50 a 10, 10 e pouquinho, ela vai te dar 12% ao ano, você vai ter que ficar comprando outra. Então, por isso que eu falo que a Blaze dá para a gente usar como fosse um investimento e fazer isso daqui com segurança e deixar o nosso dinheiro ficar infinito. Então, por isso que eu estou falando para vocês que no médio e longo prazo eu venço. Por isso que é o que eu estou colocando em prática para vocês. A gestão é o que manda. A gestão financeira, quando eu falo isso, que eu usei o exemplo da Dani, de ela pegar R$ 10, é sobre isso que eu estou falando. É todo aquele dinheirinho seu que sobrar, você aplicar e falar, não, aqui eu vou só aumentar um pouquinho. E isso daqui, pessoal, que eu estou colocando para vocês aqui de 50 centavos aqui, vocês podem mexer. Vocês podem colocar aqui, ó, 1 centavo. 1 centavo ao dia. E aí, os 50 centavos é uma média já de 1%. Uma média baixa que eu já estou colocando aqui. Então, isso daqui, pessoal, ao longo dos meses, ele é um juro composto absurdo. Então, por isso que eu estou falando para vocês que dá para vocês trabalhar com a mínima. E toda vez que vocês colocarem o dinheiro de vocês colocam 0,5%. Então, por isso que eu estou falando, se vocês pegarem R$ 10, como eu usei o exemplo da Dani, e eu falar para a Dani, Dani, esse seu dinheiro, R$ 10, ele vai virar R$ 500 daqui para o final do ano. É R$ 10, ela fazendo 0,5%. 0,5% ela parando, ela vai ter um X. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando a gente coloca uma porcentagem de 1 centavo e ela gerando 50 centavos, 51, 52, 53 a 1 centavo, 30 dias não é nada. É a mesma coisa de uma ação.
É a mesma coisa que você comprar alguma coisa. Quando você faz isso, pessoal, você não vai ver o dinheiro no começo. Não é. Você primeiro precisa fazer uma carteira de negócio. A mesma coisa da Blaze. Então, quando eu falo para vocês isso, eu não estou falando que isso aqui é impossível. O que, que é impossível? É controlar vocês, a compulsão. Por isso que tem aquela parte de a gente falar: quem é vocês neste jogo? Vocês são jogadores profissionais? Vocês são investidores? Eu hoje me considero um investidor do mercado de aposta. Eu sou jogador? Eu sou. Em outro segmento. Aqui não. Aqui, quando eu jogo branco, eu sou um investidor. Eu pego minha quantidade e vou embora. Então, quando eu estou falando para vocês esse tipo de negócio, eu estou falando de uma banca de R$ 50, ela em 7 meses, que vai dar aqui, ó. Eu estou falando para você que ela vai fazer R$ 365, aumentando de 1 centavo. Aumentando de 1 centavo. Ah, Marcelão, mas não é 1 centavo. Não, galera, é 1 centavo. Olha aí, ó. Olha a meta de vocês. Aí, quer ver? Ó, eu vou fazer uma pergunta pro Maurição. Maurição é meu parceiro. Maurição, aí foi quando eu conversei com a Dani, que foi aonde que virou a chave da Dani aí. Por mais que ela tenha conhecimento, foi aonde eu mudei a mentalidade dela. Eu vou perguntar pro Maurício. Maurição, você com uma banca de R$ 367, você consegue fazer 2,60 ao dia? Tranquilo. O Agora, de- problema é o controle emocional. exato, o controle é É o a briga que parar. a gente tem que ter com a gente mesmo. É vocês contra vocês. Então, por isso que eu falo que o ganhar dinheiro da Blaze, pessoal, ó, olha a diferença que eu vou fazer para vocês. Se vocês olharem aqui o cálculo, eu posso mudar o valor da banca, ó, que o valor vai continuar o mesmo, 50 centavos, 51 centavos, porque é o investimento que eu coloquei e eu determinei um rendimento, que é 1 centavo ao dia. Aí você vai falar: Marcelo, 1 centavo, mano. Você tá doido? Tô mostrando para vocês que 1 centavo faz diferença em 7 meses. Se eu pegar uma banca de 100 e aumentar 1 centavo ao dia, em 7 meses eu tenho uma banca do mesmo aqui, ó, 8 meses, R$ 497. Ele não vai mudar. Fala, Agora, Marcelão. se quem tá falando? Oi, é o Juan. Fala, Juan. Igual aí nessa planilha, como o lucro mínimo ali no branco é 1,30, teria como iniciar esse lucro do dia a 1,30 também, por essa Claro, planilha? com certeza. Aqui eu tô dando um exemplo do cara fazendo 50 centavos. Por que que eu tô colocando 50 centavos? Exatamente aonde eu ia chegar agora, nesse momento que você me perguntou, que eu ia mostrar para vocês que o branco é uma alavancagem em dinheiro. Porque se eu tô colocando 50 centavos e cada branco lucra entrando de 10 centavos, 1,30, vocês concordam comigo que cada branco que vocês pegar é como se fosse 2, 3 dias de meta batida? Um branco. Um branco que vocês pegarem, o que que vocês vão fazer aqui? Então vamos supor aí que vocês pegaram um branco. Respondendo o Juan. Juan pegou um branco. Ele vai colocar aqui, ó, meta batida 50 centavos. Qual que é a minha próxima meta aqui? 1,30. Eu vou chegar aqui, ó. O meu dinheiro tá aqui, não tá? Ó. Então vamos supor que eu coloquei aqui, ó, R$ 105. Eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar para 0,2. Vou aumentar para 0,2. Meu dinheiro começa a render a partir do próximo branco. Já não é mais 52, 53, já é 56. Quando eu pegar mais 2, 3 brancos, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar minha meta aqui, ó. Vou colocar de vermelho só para vocês entenderem onde eu tô falando. Peguei aqui, ó. Coloquei de vermelho aqui, ó. Pô, bati até aqui agora, ó. Uma atenção. A minha banca, ela subiu para 109. Então eu vou vir aqui, ó. 109,56. E eu já fiz uma semana, mas agora eu quero que o meu dinheiro comece a render mais 1 centavo a mais. Então, eu vou vir aqui, ó, 0,3. E aí, aonde que aqui, ó, era 72, agora já é 74. Aí, um branco que eu pegar, ele já vale 2. E ainda continua parâmetro. Se eu pegar 2 brancos, já é 3 dias de meta. Se eu pegar 3 brancos, já é 4, 5 dias. Conforme eu vou pegando branco, eu vou aumentando isso daqui. E aí, eu vou fazendo o quê? Um juro composto em cima da minha planilha. Vamos supor que agora estou com R$ 119. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 0,05 centavo. Quando eu equiparar
quando eu equiparar o que você me perguntou, eu já estou aqui, ó, Juan. Eu já estou aqui, ó, praticamente no dia 17. Eu já estou 17 dias. E eu peguei tipo 4, 5 brancos na semana. E aí sim eu começo entrando de 10 centavos. E aí cada banco que eu pego começa a se tornar um dia. Aí eu começo a ter que pegar 2 brancos, porque aí a meta começa a aumentar. Aqui eu estou dando uma simulação de uma banca muito baixa, uma banca de pessoas que estão iniciando, que tem que fazer o cuidar do dinheiro, cuidar da gestão, para chegar ao outro nível. Então, Marcelo, é possível? É, porque quem vai determinar o lucro somos nós. Aqui eu estou colocando 5 centavos, galera. 5 centavos. Quando eu falo em 5 centavos, é a mesma coisa que eu vou fazer uma pergunta para você agora, Juan. Em 60 dias, vai dar 200 conto. Quem que quer esse valor? Ninguém. Quem que está disposto a ficar 7 meses com uma banca de R$ 100 e em 7 meses tem um rendimento no valor de R$ 1.200? Eu estou falando de 11 vezes mais o valor que você depositou na plataforma. Mas, Marcelão, mas aí é muito pouco. Mas aí é muito pouco. Não, não é que é pouco. É muito dinheiro. Porque se você comprar 10 cotas de qualquer fundo imobiliário hoje e você tiver um lucro de um dividendo aí mais ou menos aí ele te pagar uma média de 12 centavos, vocês vão ter no ano aí uma média de R$ 1,20. No máximo R$ 1,50 ao ano. Você vai ganhar dinheiro se você tiver mais cotas. E isso é um dinheiro infinito. Por isso que eu falo que a Blaze, ela proporciona a gente fazer um pensamento como investimento, comparação. É claro que são mercados diferentes, né? Estou dando exemplos. São mercados diferentes, mas mercados que a gente pode trazer como exemplo, como parâmetro, e a gente jogar numa planilha financeira e a gente seguir. Você quer ver? O Maurição, esses dias, fez um saque de 900 conto. No outro dia, ele fez um de 800. No outro dia, ele fez um de 600. Cara, ele fez uma alavancagem surreal. Se esse dinheiro ele pagar as contas dele e continuar fazendo o trampo dele, se ele perder 100, 200, como ele falou, tá de boa, porque ele fez um valor muito alto. Ele não vai sentir no bolso. Agora, quando você faz uma gestão, que é isso daqui que eu estou explicando para vocês, é mais complicado. Por que que eu falo isso? Vou aproveitar que você, o Juan, você falou comigo. Se eu falar para você pegar R$ 100 e aplicar em qualquer lugar que você tiver conhecimento aí, qualquer um, velho, qualquer um. Cofrinho do Nubank, cofrinho do banco, qualquer um. 100 conto vai te dar R$ 1.200 em 7 meses? R$ 100. E eu tô, Nunca. Dá não. e eu, e eu tô falando, Juan, e eu não tô falando de uma meta agressiva. Eu tô falando você com uma banca de 700 conto, você tem que fazer R$ 8 no dia, mano. Eu não tô falando de um absurdo aqui não, mano. Eu tô falando você com uma banca de 800 conto, você tem que fazer R$ 8, que é o 1%. Você entende? Sim, sim. Aí É, não é muito daria baixo. certo no investimento de um banco, né? No investimento de um Exatamente. banco não daria de forma alguma isso aí. Exatamente. Por isso que eu falo que é onde que a Dani, quando eu acabar essa aplicação, esse tipo de gestão, ela vai entrar com esse assunto. Que ela vai identificar o perfil de vocês, ela vai conversar com vocês. Aí é a Dani que vai conversar. Então, por isso que eu falo para vocês. Por que que eu falo isso? Agora eu vou partir para uma outra parte aqui, ó, que é referente um mercado diferente que nós já estamos acostumados, que é um trabalhador, que é um trabalhador. Para vocês viverem do mercado, tem que pegar 16 brancas ao dia. Vai dar R$ 52. É só fazer a gestão. A gestão aqui, ó, é pegar um branco de 25 centavos e pegar 16. Vai dar 52 brancos, R$ 52 por dia. Com uma banca baixa. Fazendo uma média de R$ 50 ao dia, você tem que fazer 16 branco, jogando de 25 centavos, pegando 16, uma média de 16 branco. Agora, se vocês falarem para mim, eu quero ganhar 3 mil, tem que pegar 16 branco, no mínimo 50 centavos. Eu quero fazer um salário de 6 mil, tem que pegar 16 branco, no mínimo de R$ 1. Eu quero ter um salário de 12 mil,
tem que pegar 16 brancos ao dia, no mínimo com valor de R$ 2. Por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar 8 horas. Você vai trabalhar. O mercado aqui é um trabalhador, que é diferente. Quando você trabalha 30 dias, é isso aqui. Quando você pega seu dinheiro e aplica na plataforma, faz o que tem que ser feito e vai embora, é o que eu acabei de explicar. Isso aqui já é um jogador. Isso aqui é o cara que quer fazer um salário mínimo. É o cara que quer fazer, no mínimo, uma renda extra. E aí ele tem que determinar isso daqui. Isso daqui é um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vocês trabalhando 30 dias, pegando, pegando uma gestão e fazendo uma média por hora. Uma média de 6 horas por hora, R$ 6 por hora, R$ 12 por hora, R$ 25 por hora, R$ 50 por hora, que é mais ou menos aí um profissional trabalhando para ganhar um salário bom. Então ali eu tenho 4 tipos de trabalhador. É mais ou menos isso daqui. Então por isso que eu falo para vocês, aqui a gente precisa identificar perfil. Entendeu? Marivaldo mandou aí, ó, você fez esse gerenciamento com uma banca de R$ 100, entradas que você tinha 10 centavos. 10 centavos. Eu vou explicar como que funciona o operacional aqui no sistema. Então, vocês entenderam mais ou menos, pessoal? A parte do quem é um investidor, que dá para fazer dinheiro, a parte de quem é o jogador é essa parte aqui. Não tem como eu chegar para você e falar, ó, para você ter um salário, você tem que pegar 2 brancos. Não, ó, você tem que pegar 16 brancos no dia todo, para você ter uma média de 52 reais ao dia. Porque não adianta eu falar para você que você vai pegar todos os brancos, você vai ter que se dividir em trabalho. E aí eu estou colocando 2 brancos por hora, para ficar seguro. Ah, peguei 4, pula 1 hora, joga na outra. Isso aqui é a pessoa que tem que trabalhar 8 horas por dia na Blaze, como se fosse um trabalhador mesmo. Entrar, sentar, pegar o branco, ir embora, daqui 1 hora voltar, e aí sucessivamente. Por quê? Um trabalhador não faz isso? Ele vai lá, bate o cartão dele, trabalha 8 horas, bate o cartão e vai embora. Então, é isso que eu estou falando. Aqui são perfis diferentes. Entenderam, pessoal? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Perfeito, Marcelo. Vocês entenderam? Tem... Marcão falou, tá tranquilo, Maurição, quem tá aqui, nenhuma dúvida. Então, beleza. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora a parte como se fosse um operacional, tá? Num operacional agora, numa gestão, que muito de vocês aqui não se atenta. Então, vamos lá, eu vou abrir meu sistema aqui, ó. Eu vou abrir o sistema aqui, ó, e vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso aqui na prática, tá? Como funciona isso aqui na prática. Aqui é o nosso sistema, pessoal. Para quem não conhece, 50 tiros, peguei meus 2 brancos e saí fora, 5% ao dia, meses. Meses de gestão e meta batida. Tá perfeito, M. Silva. Perfeito. Foi aquilo que eu te respondi no PV. É isso aí, mano. É bater e ó. Aqui é um investimento. Você está fazendo investimento. Faz a sua meta e vai embora. Então, é sobre isso. Então, uma coisa que eu falo para vocês aqui, ó, pessoal, referente ao sistema, que vocês têm um sistema, o que muita gente não se apega nisso, ó? Vamos supor aqui, pessoal, que a nossa meta aqui, ó, é 1%, pegar um branco, uma média de 1% da banca de R$ 100. O que é difícil para todo mundo? É isso aqui, ó. Ó. Quando vocês colocam 10 centavos, vocês falam assim, ó, é muito baixo. Eu não vou jogar de 10 centavos. Eu comecei assim. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? É definir o stop loss. Vocês não aceitam. Eu não aceito. Ninguém aceita. Faz parte do ser humano. É a, é a mudança de chave é essa. Então, ó, olha uma coisa aqui, ó. Se eu pegar uma banca de R$ 100, pessoal, e eu determinar o que eu vou fazer, 10 centavos, a banca toda vai dar 54, 53 tiros, 53 entradas para pegar um branco. Ah, Marcelo, 53 entradas, eu não perco um branco. Perde. Perde. E pior que perde. E aí você vai perder a banca toda para fazer R$ 1. Eu Entendeu? perdi hoje aí nessa REC. Hoje era o dia da Ó, REC da a Blaze. REC de 104 casas.
Ah, é. E E eu peguei o branco lá, você não viu lá que eu entrei na live? eu cheguei depois. Pior que assim, de estratégia nenhuma ela respeitou, meu irmão. Ah, mas 104 casas é 1 hora, né? Ela não Uma respeitou hora. estratégia nenhuma. Ela já tinha dado picolóis da pizza, tinha picolóis do casal, É, do tudo. machista, É, tudo, porque pai. tava na rec, não tem o que fazer. Então, uma coisa que eu falo pra você, ó, Maurição e nós. Quando vocês definem alguma estratégia em meta, a gente também tem que definir o stop loss. Eu jogo com uma média de 20% da banca, porque aí eu divido. E aí como que eu faço? Que é uma coisa que eu quero explicar para vocês aqui agora. É o que eu explico na minha mentoria, é o que eu explico no meu VIP, é o que eu explico realmente operando. Vamos supor, pessoal, que vocês fizeram aqui, ó, 10 entradas. Ó, 10 entradas. Vou flegar aqui para vocês aqui, ó. Pronto, fizemos 10 entradas. Se vocês olharem aqui, pessoal, vocês estão perdendo R$ 1,50. Aí vocês estão com um momento difícil, para. Em vez de fazer as 6 entradas, quebra no meio. Quebra no meio a entrada. Se pegar o branco de 10, 15 centavos, vai voltar a mão. É claro que nós estamos falando de centavos. É muito chato falar em centavos, né? Vocês querem pegar branco de R$ 1, 2, 5, né? Quer ver a banca subir logo. Mas é o que eu estou falando, é aí que a gente vai identificar o perfil de vocês. É nessa parte que a Dani vai perguntar para vocês mais profundo. Então, por isso que eu falo, pessoal. Primeira coisa que tem que definir é isso. Por isso que o nosso sistema hoje, da Invictus White, aqui, ó, o VIP, nós temos esse Start Game. Porque tiver, se o mercado tiver em instável, difícil, como vocês acharem melhor, ele vai ficar vermelho e não vai deixar vocês entrarem. Ele vai fechar o mercado, vai fechar aqui e falar stop game, vocês não vão entrar mais. Então aqui, pessoal, nós vamos ver ao vivo. Se não pagar o branco aqui, ó, o meu sistema aqui, ele vai entrar em recuperação. Por isso que essa parte do sistema aqui é muito top. É uma parte que a gente gosta muito porque realmente quando ela pagar os brancos, ela só vai liberar um momento oportuno quando o Start Game estiver verde. Quando ele entrar, não vai fazer mais, tá? Então, uma coisa eu falo para vocês. Isso aqui é bem importante do sistema. É uma funcionalidade bem boa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Vocês, alguma dúvida? Ó, aqui é o nosso sisteminha. Aqui nós temos as estratégias, tá, pessoal? Ó, o Pico Loss que o Maurição tá falando aí, ó, é uma estratégia que a gente tem aqui, ó. A gente chama de SLSA. Quando bate, provavelmente top. Parece que tá travado. Vamos atualizar aqui para ver. É, tá indo. Dúvidas, pessoal? Pergunta. Pode perguntar, pessoal. Fica à vontade. Pra mim tá tranquilo, Marcelo. Show de bola. Vamos atualizar aqui. Vou só apagar aqui que ele. Então, pessoal, uma coisa eu falo para vocês. Esse mercado tem como ver esse sistema funcionando agora? Tem. Ele está em recuperação, tá? Ó, ela vai me indicar para vocês aqui, ó. O sistema aqui, ele tem uma probabilidade Oi, do 51, 52 e Marcelo, 55. Oi, queria tirar uma dúvida aí com você a pode respeito de tirar, stop loss. certo? Vamos supor que eu estou operando com a banca aí de R$ 100 ali com 58 tiros. Certo? Como eu defino um stop loss para ela? Porque se eu definir Vá, um stop loss, vou te dar um exemplo aqui tipo de R$ 10, 10%. Vai dar é, ali 25 tiros. sim, sim. Entendeu? Aí é essa dúvida que eu tenho, se é dessa forma mesmo. É dessa forma mesmo.
Não tem como fazer outra. Se você definir um valor, você vai ver a quantidade de entrada que tem, é definir aquelas entradas e se não pegar o branco, você tem que estopar. Por isso que é Entendi. difícil, porque como você falou, você vai colocar às vezes R$ 100 para pegar um, dois brancos aí, lucrar R$ 2, R$ 3, entendeu? Mais ou menos isso. Marcelão? Então, ó, pessoal, vou dar um exemplo para você agora, ó. Agora aí, ó. Stop Game. A partir de agora, pessoal, quem tá no meu VIP, quem tá em qualquer produto meu, já sabe que o mercado tá em recuperação. Por mais que a gente tenha um minuto aqui, o diamante aqui é uma estratégia boa. Eu marquei aqui a estratégia aqui, ó. É nessa aqui a última entrada. E ninguém faz mais a entrada o quanto isso aqui tiver verde, tá? Então, assim, nesse exato momento aqui, a parte de gestão, eu passei para vocês. Como vocês não têm dúvida, eu vou deixar a Dani conversar um pouquinho com vocês aí, para a aula não ficar bem extensa, né? Ficar longa para vocês entenderem. A Dani vai agora identificar quem que é o perfil de vocês. Ela vai falar sobre arquétipos, sobre algumas coisas que me mudou um pouco o meu operacional. E aí, eu vou deixar aqui mostrando para vocês o sistema. Eu não sei se ela vai querer compartilhar alguma coisa. Se ela não for compartilhar, eu vou deixar o sistema para vocês olhar. E quando ela sair da recuperação, nós vamos bater o. Vocês vão ver o sistema funcionando ao vivo, tá bom? Marcelão, rapidinho. Pode falar, Maurição. A estratégia de hoje aí pagou esses dois últimos aí, ó. Na lata, ó, Sim, certinho. exatamente. Os dois, os dois. Show de bola. Hoje veio uma REC 8 horas, acompanhei no programa Pico Loss, nos minutos 50, branco de 500, já estava em muita REC. E bateu Pico Loss e bateu 3 estratégias, mas só acompanhei. Não entrei porque já estava com a minha mente blindada no propósito de 3 meses. É sobre isso, irmão. Bater, tá tudo bem, mas ser sobre controlar. É isso. É isso mesmo. Dani, é com você agora. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, entendido. Se vocês não entenderam, ficaram com vergonha, essa aula vai para o YouTube. A Dani vai subir depois disso aqui, vocês vê lá. Não fiquem com vergonha, tirem dúvida. E pessoal, vocês aqui que não têm essa planilha, não sabem nada de planilha, pode me chamar no PV depois e eu vou dar de presente essas planilhas para vocês. Vocês que estão na live aqui agora, tá? E quem quiser assistir o vídeo também e quiser as planilhas, pode me chamar no PV aí, vai ter meus contatos, @ da Dani aí também. Eu vou disponibilizar para vocês esse conjunto de planilha aqui. E como um agradecimento por vocês estar aqui comigo, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês aí, de cortesia aí da Invictus para vocês. Beleza? Pode mandar para mim, chefe. Pode Beleza, deixar. valeu, Marcelão. Tamo Pode junto. mandar, todo mundo que está aqui, pode me chamar no PV aí e me chama lá. Eu não, agora eu não vou mandar, tá bom? Pode me chamar todo mundo. Amanhã de manhã eu mando para todo mundo, porque aí eu vou fazer um vídeo, vou explicar para a galera, vou fazer o vídeo da planilha, tirando as dúvidas de vocês, um vídeo curtozinho, um vídeo rápido e vou mandar para vocês. Beleza? Então é isso, Marcelo, pessoal. Oi, Claudinei. boa noite. Boa Cara, noite. exemplo aí. Você tomou stop loss aí, 25 entradas, né? Certo? O que você aconselha? Você volta em outro horário ou volta em outro dia? Eu volto outro horário. Tá, beleza. Aí volta em outro horário. Aí eu reinicio as entradas lá no valor do 25 eu começo lá no zero de novo. Eu continuo. Eu, Marcelo. Você continua, né? Sim. Porque se eu pegar um É, branco, vai voltar a mão tudo. Porque você pegou um é, momento de REC. Aí você para. Você dá uhum. um espaço para sua mente, um refresco. É porque geralmente quando você entra na plataforma, você consegue pegar um, dois brancos rápido. Sim, sim. Só que aí, se Então, você permanecer ali, ela te trola é e porque te aí é o engana. tempo de tela, né? Aí É, você não tempo de perde, tela. aí você perde pro tempo de tela. Aí você não perde Aí, você perde pro tempo que você ficou na tela, né? Exposto à aí plataforma. ela vai criando pegadinha, te engana e te toma, né? Exatamente. Marcelão, Exatamente. Hoje eu tomei um top aí de uns Fala comigo, 30%. meu. Nossa, é doído, hein? só me confirma aí se eu tô certo aí. Esse 51 a 52, se bate lá o 01 e o 04 lá. O 51, o 01 e o 04. 51.
51, 52. Veja aí. E se ele Isso, bate 01, bate. 04, né? Isso, Beleza. é isso mesmo. Então, quer dizer, é isso mesmo. Aí eu paro, espero melhorar o mercado e aí eu volto. É porque assim, ó, eu sou uma pessoa que assim, quando eu defino uma banca, eu jogo um stop loss no mínimo R$ 100. Tá? Hoje, meu stop loss é no mínimo de R$ 100, no mínimo. E aí eu espero, entendeu? E eu também não jogo com 50 entrada. Eu jogo com 36. Eu jogo com 36 entrada. Quem faz minhas lives aí, sabe? Marcelo, Oi, Jefferson. é, em questão lá do gerenciamento, né, da maratona, vamos supor que você começa com uma banca de 100, você bota a banca para stop, né? É. Aí vamos supor que você sobe ela para 300, 400. Aí a porcentagem que você busca ao dia, o valor das entradas também aumenta, né? Aumenta. Aí você que define, né? Foi como eu expliquei lá. Aí você define, eu quero lucrar 2, 3 centavos a mais, a valorização do meu dinheiro. Só que o meu capital que eu investi, eu tiro. Mas aí, qual que vai ser o stop, um exemplo? Porque você tem que ter um limite para buscar e um limite de perca, né? Então, eu sempre gosto de usar R$ 100. Por isso que eu só tiro depois que eu dobrar a banca ou triplicar a banca. Aí eu uso no mínimo R$ 100 hoje. É, no mínimo. Porque aí eu tenho mais entrada, eu tenho, né? Dá para buscar melhor. Dá para buscar, né? Você vai ter uma média de 54, 56 entradas, entendeu? Quanto mais Entendi. entrada, melhor, que é mais segurança para vocês. Quanto mais entrada, melhor, não adianta. Porque Mas esse aí você tem que mercado buscar, mas daí você tem que buscar muitos brancos, né? depende da sua meta. Se sua meta for 1%, é um branco. Se sua meta for 2%, é dois brancos. Se sua meta for 3%, é três brancos. Entendeu? Depende da Entendi. meta. O que vai te dar tempo de tela é a meta que você dispõe. Eu quero uma banca. O que que é difícil? Você quer colocar R$ 100 e fazer R$ 1.000 num dia. A chance de você perder é muito difícil. É mais rápido. Agora, se você falar, mano, eu quero botar 100 conto, eu vou fazer R$ 5, R$ 10, eu vou fazer. Você vai fazer. O que vai ficar difícil? O segundo mês. Porque 10% ele é muito agressivo. Como eu mostrei no exemplo, 10% ao dia é 10 milhões em 4 meses. É muito dinheiro. A gente não consegue. Não adianta. A gente não é que a gente não consegue. A gente começa a pensar no financeiro. Você já imaginou uma banca de 10 mil? Você tem que colocar 2, 3 mil? 2, 3 mil é o salário de uma pessoa que trabalha 30 dias, irmão. Aí você começa a pensar. É onde a Dani vai explicar para você aí os gatilhos emocionais. Não é eu que vou te falar, é a mente nossa. Eu vou dar um exemplo para você. Qual que é a sua profissão hoje? Eu trabalho com obra. Com obra. Vamos supor aí que você ganha. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você ganha R$ 150 por dia. Aí, a sua entrada é R$ 100 com uma banca de 10 mil. Você vai fazer? A cada entrada que você errar é um dia de trabalho seu. É nessa hora que a nossa mente buga, que a nossa mente nos encoraja. Ela tira a coragem. Porque você fala, mano, 150 conto é um dia meu de trabalho. Entendeu? É onde a Dani vai explicar para vocês aí um lado emocional, coisa rápida aí para vocês. Porque, assim, o que pesa muito é você colocar uma banca, um valor de banca ali, para você buscar uma meta baixa, para você arriscar muito a banca, né? Exato. Por isso que a gente chama da exposição no mercado. É bater sua meta e sair do mercado. Porque você vai conseguir entrar e pegar o branco. Você vai pegar. Vou dar um exemplo para vocês agora aqui, ó. Quando você estiver conversando aqui, quando o sistema dá, vocês vão ver que o sistema vai pegar o branco rápido. Ó, vou dar um exemplo para você agora. O Maurição pegou a REC todinha que teve 10 horas da manhã. Eu entrei no final do horário, peguei o branco do 57 e o branco do 58 e bati a meta em duas entradas. Ele pegou a REC inteira. Eu demorei 2 minutos. Mas ele estava em operação. Eu entrei com a mente zero, olhei e falei, mano, vai pagar aqui, pessoal. Pode entrar todo mundo. E nós pegamos no VIP. É essa a diferença. É o momento também, entendeu?
Aí vai depender, pessoal, da estratégia que você vai usar. Uhum. O que que o Marcelão gostou, né, que eu trouxe na mentoria para o pessoal foi trabalhar a estratégia de tigre. Exatamente. Quando a gente analisa, né, esse hábito, né, que o tigre tem, o que que a gente observa? O tigre, ele é um animal extremamente poderoso. Ele é o mais potente quando fala de caça no reino animal. Tem pessoas que acham que é o leão. Não, o leão ele não caça e ele não é tão potente como o tigre. Só que qual que é a vantagem do tigre? O tigre ele trabalha da seguinte forma: ele fica lá de boas, né, observando, extremamente estratégico, focado, e ele vai buscar o quê? Oportunidades de dar o bote sem gastar muita energia. Então, vamos lá, ele tá lá dias sem comer, ele está naquele jejum, né, de dias, e ele precisa poupar energia, ele precisa ser estratégico, ele precisa dar um bote certeiro, e ele vai observar o que tem à sua volta, e mesmo que ele esteja extremamente com fome, morrendo de fome, e passar vários tipos de animais pequenos, né, um esquilinho, um bichinho, ele não vai levantar a bunda do lugar para correr atrás do esquilinho, por quê? O esquilo não vai saciar a vontade, a fome que o tigre tem. Então, para que eu vou correr atrás, aí falando de mercado, para que eu vou ficar correndo atrás num momento como esse, de um esquilinho, de um branco que você vai gastar muita energia atrás dele, e às vezes, quando você consegue pegar um branco arriscando desse jeito a sua banca, a hora que você pega, você mal consegue voltar para onde você estava. Às vezes você, né? Ou seja, você já está lá quase perdendo tudo, correndo atrás de um branco desse. É a mesma coisa desse tigre correndo atrás de um esquilinho, que ele vai gastar energia, tempo, energia, foco, atrás de um bichinho, que a hora que ele pegar, ou seja, não vai valer de nada. Por isso que entra a questão do planejamento, da visão, né? Aí a gente pode ampliar um pouquinho mais esse tema, essa visão de águia, né? Que a águia ela está lá em cima, ela olha para baixo, ela analisa todo o panorama para poder também fazer o quê? O ataque. E o tigre também, de forma muito certeira e estratégica. Na hora que o sistema abrir aqui, ou na hora que vocês verem dois brancos perto pagando perto, aí é a hora de você analisar, por exemplo, quando o sistema ele mostra várias listas apontando para o mesmo minuto, ou seja, é uma hora estratégica aí de fazer suas entradas, que é buscar aquele branco que você não vai suar, não vai correr, não vai gastar essa energia, essas entradas à toa, e a hora que você pegar, você vai pegar e bater a meta. Tem pessoas que gostam de pegar vários brancos. Eu, por exemplo, quando a gente fala de gestão, eu prefiro estabelecer uma meta de pegar no máximo 2 brancos para bater minha meta, para não ficar exposto no mercado. Quanto mais tempo eu fico aqui, tentando correr atrás do branco, e colocando aqui em risco, porque é um investimento sim, mas é de extremo risco. Quanto mais tempo eu fico aqui de tela, tentando buscar esse branquinho, mais eu estou me expondo. Aí nessa hora, uma REC como essa, eu vou e quebro minha banca. Aí eu sei que, opa, a hora que começar a pagar branco, vai pagar bastante branco perto. Aí eu vou lá na minha conta lá, e começo a colocar dinheiro na conta. Ou seja, me descontrolei totalmente. Então, ter essa visão ampla de analisar o mercado, analisar o cenário, entender que, opa, está fechado. Por que eu vou continuar entrando? Aí começou a pagar, o sistema ele vai automaticamente, ele vai acionar isso que está liberado para poder fazer entradas. E eu vou usar o quê? A minha estratégia, o meu foco, e vou ver aonde esse branco vai sair de uma forma mais certeira para poder pegar ela com uma mão boa,
sem ter que correr atrás daquele esquilinho sofrido, sabe? Aquele branco certeiro, aquele branco com entrada boa. Isso é planejamento estratégico, né? Usar de fato essa visão ampla, né, que a águia tem e esse bote certeiro, essa estratégia certeira que o tigre tem, de a hora que eu levantar daqui para correr atrás de uma caça, eu tenho certeza que essa caça é minha. E eu tenho certeza que essa caça vai me deixar o quê? Satisfeito por vários dias, né? Porque tem um processo de gestão. E falando aqui de mercado, a mesma coisa. A hora que eu levantar para poder fazer as minhas operações com aquelas entradas certeiras, eu vou conseguir o quê? Bater minha meta. Bater a minha meta e sair. Aí nós temos o quê? Nós temos dois perfis quando a gente fala sobre operando aqui na Blaze. Eu posso ter uma mentalidade de porquinho, né? Ah, eu quero fazer um lucro todos os dias, como se fosse colocar aquelas moedinhas no porquinho, como se fosse aquela pessoa que está lá na roça e pega aquele leitãozinho no começo do ano e fala assim, olha, eu vou engordar esse porquinho para matar no Natal. E todo mês, né, tá lá alimentando pouquinho em pouquinho esse porquinho para chegar lá no Natal matar, né, sacrificar, né, o porquinho e fazer a ceia de Natal. Ah, não, eu quero fazer isso aqui na Blaze. Então, eu quero todos os dias. Ó, já começou a abrir, ó. Olha que legal, já começou a sair branco. A hora que eu começar todos os dias, colocando um pouquinho de uma moedinha, fazendo meu dinheiro render aqui, levando isso em conta, né? E a hora que for necessário, eu vou lá e quebro meu porquinho para realizar alguma coisa que eu quero. Ou você pode ser estratégico como um tigre, né? Que é mais ou menos o meu perfil, é o perfil do Marcelo, e pode ser o perfil de vocês, que gosta mais de um estilo de alavancagem. Eu gosto de... Eu não opero todos os dias, assim como o tigre não caça todos os dias, toda hora, mas a hora que ele caça com o objetivo de vencer, ele caça com o objetivo de ficar satisfeito. Então, o dia que eu sento, assim, para operar, eu falo assim, eu vou fazer uma alavancagem. Aí eu coloco 100, 200, 300 reais, dobro a minha banca, saco. Então, assim, a visão e a estratégia de alguém que tem esse tipo de mentalidade é totalmente diferente. Então, o que que eu oriento para vocês aqui é identificar que tipo de perfil vocês têm. Vocês têm mais esse perfil de não, eu quero fazer igual o porquinho. Todos os dias colocar lá minha moedinha, valorizar o meu dinheiro, né, a médio e longo prazo, com um objetivo aí que eu quero alcançar. Ah, não, eu não quero operar todos os dias, mas vez por outra eu quero sentar e fazer aí uma alavancagem. Com essa visão de águia e com essa atitude, essa postura, essa garra estratégica que o tigre tem de eu vou esperar o melhor momento para poder fazer minhas operações, porque sentei aqui para caçar e vou analisar o mercado e eu vou entrar e vou dar o quê? Meu bote certeiro para sair daqui com um valor muito bom para poder ficar aí vários dias sem ter que ficar entrando toda hora na plataforma, tá? Então, são esses dois aí que eu gostaria de trazer para vocês tentarem identificar qual que faz mais sentido para vocês. Porque não adianta uma pessoa que tem mais essa mentalidade de juntar um pouquinho todos os dias, como se fosse engordando esse porquinho, falar que ele tem que ser agressivo, estratégico, focado, igual o tigre é. Assim como alguém que tem essa pegada, essa estratégia de, não, eu gosto de sentar, fazer minhas operações e fazer aqui aquelas entradas mais fortes e fazer o quê? Uma alavancagem. Falar para essa pessoa falar que ela tem que ser igual essa pessoa que está lá engordando um pouquinho. Ou seja, não dá certo. Se eu tiver que mudar, me adaptar, porque o Marcelo falou que tem que ser assim, porque a Dani falou que tem que ser assim, porque fulano falou que tem que ser assim. Quando eu sei qual é o meu perfil, o que se encaixa mais comigo, eu paro de me cobrar.
eu paro de me cobrar ser igual essa questão aí de juntar moedinhas, de engordar o porquinho, porque eu não tenho esse perfil. Do mesmo jeito que uma pessoa que tem esse perfil não, eu não quero arriscar tanto, eu quero fazer um planejamento a médio e longo prazo, e falar que ele tem que sentar e fazer a meta de um mês numa sentada. Aí fica complicado. Quando eu sei quem eu sou, quando eu identifico o meu perfil, fica muito mais fácil eu fazer o quê? Um planejamento mais direcionado com aquilo que faz mais sentido para mim, sem me cobrar, sem esperar que eu seja igual a outras pessoas. E até quando a gente fala de análise, é muito interessante a gente identificar o seguinte: nós estamos, né, Marcelo e eu, nós estamos o quê? Numa mentoria, estamos finalizando a última semana da mentoria né, que é a mentoria Invictus Light, né, formando aí analistas. Cada analista tem um perfil diferente. Pessoal que está lá assistindo as nossas lives no VIP. O Marcelão tem um jeito diferente de analisar, de passar os calls dele, e eu tenho o meu jeito diferente, o Alex, que é meu marido, tem um jeito diferente, o Renan tem um jeito diferente, ou seja, cada um tem um jeito diferente. E tá errado o jeito de cada um? Não, só é diferente. E aí, quando a gente fala de o que faz mais sentido para mim, é identificar exatamente qual tipo de perfil de analista eu gosto mais ou faz mais sentido para mim. Quais estratégias do branco eu gosto mais. E aí eu vou focar o quê? A minha direção, o meu foco nas estratégias que eu mais gosto. Porque se eu sentar aqui e pegar todas as estratégias que a gente sabe de branco e colocar aqui para poder operar, primeiro a gente vai se perder, segundo, você vai fazer muitas entradas, e aí, né, vira aquela bagunça. Mas quando eu tenho, por exemplo, 2 estratégias, 3 estratégias, né, que eu gosto e que bate muito, que sai branco, eu não fico tão perdido, né? Porque eu tenho que um direcionamento. Assim como as pessoas que estão assistindo lá no VIP as lives. Eu gosto mais do perfil de análise de fulano, eu gosto mais do perfil de análise de Beltrano. E tá tudo certo, né? Quando a gente se encontra, quando a gente se conhece, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, fica muito mais fácil, né? E muito mais confortável para a gente poder fazer entradas também, tá? Então, esse é o recadinho que eu vou deixar aí para vocês, para não delongar muito essa aula, né? Porque a gente está numa quarta-feira fria, começou a esfriar mais aqui. Eu, inclusive, estou aqui fazendo live aqui com vocês com coberta nas pernas para esquentar, porque está Edson. muito frio. Ô, Dani, e complementando o que você falou, ó, por que que a importância nossa do sistema é bom? Porque o sistema continua fechado. Aqui, ó, stop game. E aí, Marcelo, mas aqui as estratégias estão calculando? Sim, porque é um sistema em cálculo que ele faz em tempo real para a gente saber o pico loss de cada estratégia. Mas todo mundo aqui da nossa comunidade aí, né, dos nossos parceiros, as pessoas que estão no meu time, ninguém vai entrar no branco o quanto não tiver o stop game. Tem que pagar Marcelão, certo. por que que você faz, por que que tem essa trava? Porque não é porque pagou o branco que na cabeça do profissional vai respeitar o mercado. Na cabeça do jogador vai. Pagou o branco, eu vou para cima. Vambora, clica. O profissional não vai fazer isso. Que o profissional somos nós. Nós temos que mudar essa mentalidade de vocês. Então, assim, por isso que essa trava é importante. E hoje, essa trava deve ter livrado muita gente, porque pagou uma ZEC e ela continuou fechada. Eu operei praticamente assim, então assim, é uma coisa que eu falo para vocês que, como a Dani falou, a maioria dos jogadores tem medo de perder o branco. E a maioria dos profissionais não tem medo de perder o branco, porque ele quer o dele. É tipo sniper. Sabe o sniper? É assim que nós estamos agindo. Então, essa questão, quando a Dani fala, é exatamente o perfil que eu me identifiquei no Marcelo. Quando eu entro para operar no branco,
eu realmente não caço mais branco, como eu falo pra Dani. Hoje eu aguardo o branco aparecer pra mim. Como a Dani falou em perfil, eu já sou um perfil diferente deles mesmo. A Dani é um, a Alessia é outro. A gente dá risada, mas ninguém deixa de pegar o branco. A Dani pega o branco dela, eu pego o meu branco, Alessio pega o branco dele e tá tudo certo. Eu tinha medo de perder o Renanzão falando. Hoje eu sou bem mais controlado. É questão disso aí, sobre perder o branco. Tem dias que eu não jogo porque o dia está muito ruim. Eu ia falar isso aí agora, Balivaldo. Tem dias que operar também é vitória. Hoje eu não operei, é uma vitória para vocês. Porque controlar a compulsão de fazer a operação é muito bom. Então, por isso que assim, eu falo hoje, eu, Dani, Alessio, Renan, todos têm uma mentalidade similar ao game. De que se o game tá ruim, ninguém entra no game. Ah, nós fica 1 hora batendo papo, né, Dani? Às vezes, né? Ah, tá ruim o mercado, nós não vamos operar. É isso. Espelhamento perfeito para passar em um branco aí, se respeitar, né, Marcelão? Olha que espelhamento bonito. Sim. Que lindo. Se respeitar, tem que bater um branquinho aí, mas tá fechado. Então, uma coisa que a gente sempre fala é. Hoje, eu, Dani, quando a gente opera friamente aí na resenha, eu mando entrar forte. A Dani me fala: ó, aqui tem um branco mais forte. A Dani faz óleo e fala: aqui é um branco de 100, rapaziada. Quem tem banca aí, entra. A gente fala: ó, hoje eu peguei um branco de 100 na minha aula. Um branco do minuto 51. E eu falei pra todo mundo. Falei: aqui é um branco forte, rapaziada. Quem tiver coragem, joga. Entendeu? Então, uma coisa que eu falo pra vocês assim: tem hora que o mercado mostra que vai pagar o branco. Tem hora que o mercado, né, Dani? Tem hora que você olha assim e fala: mano, vai pagar. Vai, tá aqui o branco, eu tenho certeza. Às vezes ela Olha, trola, né? teve Trola um uma pouquinho, hora, né? essa madrugada, acho que era 5 e pouco da manhã, eu ainda estava mexendo aqui no computador. Aí eu olhei, tinha um duplo devendo, tinha um duplo lá embaixo, estava devendo, minuto 1, e ele estava numa REC. Aí eu olhei assim e falei assim, caramba, vai pagar aqui nesse minuto. Só que na hora que eu abri a minha plataforma para poder entrar, eu não consegui entrar. E pagou o branco com uma entrada. Eu assim, caramba, né? Aí passou 3 casas, pagou outro branco. Mas eu falei assim, ó, eu perdi o que eu ia entrar, não vou entrar não. Aí eu deixei quieto. E que bom que eu deixei quieto, porque depois deu uma rec de novo. Foi só o branquinho só para enganar a Exatamente. boi. Então, uma coisa que a gente fala assim, ó, Rec só. referente a controle emocional, gestão, tudo isso nós temos num lugar só. Tudo isso está tudo aqui, ó, no sistema. O sistema tem gestão, o sistema tem. A gente tem as nossas lives que a gente explica. Marcelão, as lives é só pegar branco? Não. Tem dia que eu entro, troco ideia, bato a meta deles com 2 brancos e vou embora. Tem dia que eu pego uma chuva. A mentalidade nossa do sistema é o seguinte: o sistema é um bônus. E a aula é um conhecimento que vocês vão adquirir. Você entra, faz o conhecimento com o mentor bate a meta junto, eu bato a meta, Dani bate meta, todo mundo bate meta junto, e isso que importa. Então, assim, pessoal, como a Dani falou, não vamos estender muito mais a aula, todo mundo está com sem dúvida. Eu quero agradecer todo mundo aí, teve mais de 40 pessoas, 50 e poucas pessoas aqui, mais ou menos. Muito bom, numa quarta-feira gelada, praticamente aí 10 graus em São Paulo, tá aqui. E eu queria agradecer todos vocês, tá bom? Todos, muito obrigado por tudo, toda a participação que vocês teve mesmo aqui com a gente, o carinho. E uma coisa que eu queria, assim, se todos vocês puderem fazer pelo meu trabalho, pelo trabalho para Dani, divulguem nosso trabalho, comenta lá no Free, Ó, participam com a gente, tá? Participa com a gente. É, Manda lá o depoimento de vocês. Pô, eu fiz a aula lá com a Dani, com o Marcelo. Alguma coisa, o que vocês estão com vontade de falar, o que tocar no coração de vocês aí.
E uma outra coisa, quem não tem a planilha, me chama no PV, amanhã eu mando para vocês. E uma coisa que eu vou falar para vocês, galera, olha como o sistema ele tem uma probabilidade legal. Por mais que tenha o branco, ó, pessoal, o minuto 22 está aqui, tá? Só para vocês entenderem que o sistema tem O o Dani, minuto. rapidinho, ó, Marcelo. Sim? Ô, Dani, esse branco eu pegaria aí, viu? Ah, quem não pegaria? Se Por vocês não conta pegarem esse do branco, eu mato ó, vocês. Não pega. Se vocês não pegam esse branco, eu mato vocês. caminhos do branco, hein, Dani? Oi? Caminhos do branco. Caminhos do branco, casal, tava mais Ah, fácil. você Tava gostou, mais, né? tava mais fácil, né? Ó, tem mais pra frente aí também, viu? Tem que ter Minuto o 7 e perto, 8 aí, viu? tem que ter o perto. Então, uma coisa que a gente fala, né, pessoal, não fiquem com vergonha. Quem não tá no time, não tem problema. Faz uma gentileza pra gente. Comenta no Free. Pô, Marcelão, eu queria uma live, uma operação com vocês. Vambora. A gente combina. Um assunto que vocês querem aprender. Ah, Marcelão, eu queria ter uma aula em estratégia aí que vocês podem ensinar pra gente aí que não vai atrapalhar vocês aí em relação à mentoria. Não tem problema. Nós estamos aqui para fazer um time forte. Não tem problema que vocês não estão no grupo. A gente quer que o pessoal do Free se sinta acolhido pela Invictus. Que logo, logo vocês vão para a família Invictus. Eu garanto para vocês que quem não participou da família Invictus, aqui da nossa Invictus White VIP, logo, logo vocês estão com a gente. Por que que eu falo isso? Porque é só o tempo. Quando vocês entrar para dentro, vocês vão ver que é diferente. Nós aqui faz um trabalhinho, cada um tem o seu trabalho. A Dani tem um jeito dela, eu tenho o meu, a Alessio tem o dele, Renan tem o dele. E uma coisa eu falo para vocês, graças a Deus todo mundo bate a meta nas nossas lives. Nós não tomamos rédea ainda. Ah, Marcelo, é impossível. Eu falo o contrário. Todos os dias, graças a Deus, nós estamos conseguindo. Então, vocês aí que participou da live e vocês aí que estão assistindo a live aí e não participou, vem conhecer nosso perfil aqui, vem conhecer nosso grupo VIP. A gente vai deixar aí abaixo aí no vídeo aí. Vem participar comigo, com a Dani, vem conhecer mais da Invictus. Vamos fazer um time abençoado aí, vamos fazer o time mais forte desse mercado. Gratidão a todos vocês que participaram. Tá bom, pessoal? Pode falar, Dani. É isso aí, vem fazer aula com a gente, né? Porque não é uma caula, a É, gente não faz uma caula, a gente dá uma é, aula. A gente não, não explica dá. por que que pagou branco. Isso é muito É uma legal. mentoria, né? Uma mentoria. É uma mentoria ao vivo. E eu torno a dizer, pessoal, torno a dizer, o sistema é algo para fazer vocês virar profissional. Olha que legal. O sistema não vai liberar vocês. Tem sinal aqui em cima? Tem. Não tá tudo bem, mas o sistema não vai deixar vocês fazer a operação. O sistema só vai liberar quando tiver o start game. Isso daqui é muito importante na ferramenta. E essa ferramenta aqui, quando vocês entrarem para o VIP, é um bônus da Invictus para vocês. Vocês não pagam por ela. Vocês não pagam. É um bônus do nosso time para vocês. Vocês vão pagar por estar com a gente, por estar no VIP, por ter as aulas. Então é isso que eu falo. Vem para o nosso time, vem conhecer mais da gente. Quem está em dúvida, acho que essa aula aqui já mostrou para vocês aí o quanto de profissional que nós somos. Tá bom? Aí, ó, depoimento do Luiz Cláudio aí, ó, que legal, ó. Tá maluco, mano? Depois que eu entrei na Invictus, não deixei de bater minha meta. 5 branco por live, agradeço por ter conhecido vocês. Rumo aos meus objetivos com gerenciamento, claro. É sobre isso. É sobre isso, então, pessoal. Dani, brigadão mais uma aula. Obrigado aí, que sei que tá muito frio para nós. Gente, brigadão por todo mundo participar aí, mano. Muito feliz. Mais de 50 pessoas aí com a gente aí, graças a Deus. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Prazer Boa conhecer todos vocês noite. aí, né? Uma boa noite. É uma pena que vocês não ligam o microfone para conversar, porque é muito importante também pra gente. Mas é isso. Dani, brigadão. Vou deixar você se despedir e a gente encerra por aqui. Boa noite a Show? todos. Então é isso. Gente, tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Até mais. A gente se vê no VIP, na mentoria e lá no Free também, hein?
É isso aí. Logo, logo eu vou mandar para vocês essa live aqui, Ó, que é tá o pago link aí, lá no hein? YouTube, tá bom? Aí, ó, um Tá branquinho facinho pago. aí, ó, que vocês Tá pegaram pago, aí. hein? Ó, antes de encerrar, Marcelão, desce um pouquinho a sua tela para mim. Ah, ok. ó, antes de eu encerrar, pessoal, vou mostrar para vocês o sistema. Ele vai andar um pouquinho aqui, provavelmente ele vai liberar. Vamos ver para vocês verem ele em tempo real. Peguei esses dois. Vocês da mentoria aí, vocês não viram, vocês não iam perder esse branco mesmo. Esses branquinhos aí, show de bola. Ó, aí, pessoal, viu? No ao vivo aí, Start Game. Quando acontece isso aqui, pessoal, ela já vai mandar umas probabilidades, ó. Ó o diamante aqui do 29 aí, por isso que eu falei que eles devem ter pego, ó. Pagou latado, certeiro. Diamante aqui, ó. Minuto 24 aqui também, ó. Pagou certeiro. Então, provavelmente aqui agora, o sistema ele vai abrir umas probabilidades aqui para nós. E provavelmente aí já vai ter minutagem para a galera fazer e entrar no branco. Tá bom? Ó, isso tudo em tempo real, pessoal. Ó, que legal que fica, que é bem bacana. E aí, provavelmente, eles vão começar a pegar, tá? Então, ó, quem também tá assistindo esse vídeo aí, a gente tem dois planos, né? Invictus White VIP, que é no valor de R$ 97,90, e Invictus Premium, que é um sistema de cor, tá? De R$ 149,90 com todos. Hoje eu não vou mostrar ele, depois eu vou fazer uma aula explicando nossos sistemas. Aí eu vou fazer só uma aula de sistema. Então, por isso que eu falei, comentem no Free, comentem aqui embaixo o que vocês querem, que eu e a Dani vai trazer os conteúdos para vocês. Fechou, rapaziada? Valeu, valeu, boa noite. Então é isso. É Boa isso noite, aí, boa pessoal. noite. Boa noite, bom descanso E e até boas breve. operações laterais. Tchau, tchau para vocês. Tchau, Dani. Obrigado. Tchau, tchau, gente.